E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana, com uma mega compilação das vezes que os Simpsons previram o futuro. Então fique confortável, pegue a bola de cristal e roda a vinheta. Em 2017 teve a 51ª edição do Super Bowl e no intervalo uma das maiores artistas do pop deu um show espetacular. Porém, quem assistiu ficou com aquela sensação de déjà vu, pensando que já tinha visto aquilo em algum lugar. Acontece que uns 4 anos antes saiu um episódio chamado Lisa Goes Gaga, onde Lady Gaga foi fazer um show em Springfield, conhecendo Lisa Simpson. Como se tivessem uma bola de cristal, os criadores previram que a artista seria levantada por cabos enquanto cantava para o público. E anos mais tarde, isso também aconteceu. Além do fato do figurino ser parecido e a coreografia bem semelhante. Aonde eles vão com isso, hein? Cara, até o fato da musa sentar perto de um piano, os caras adivinharam. Igualzinho o episódio 22 da 23ª temporada. O quê? Não é possível ser apenas coincidência. Como explicar uma coisa dessas? Em novembro de 1993, ia ao ar um divertido episódio, chamado Lisa no Hockey, onde a filha do meio descobre que manda bem no esporte e vira goleira. Porém, as coisas se complicam quando ela tem que enfrentar o time do seu irmão Bart. Boa sorte esta noite, maninha. Vou tentar não machucar você. Não se preocupe, estou usando minha cabeça de coelho da sorte. Mas o que chama a atenção não são apenas as piadas, e sim uma tecnologia até então nunca antes vista pela humanidade. O personagem Dolph, aquele da turma do Jimbo, puxa um aparelho com uma maçã embaixo. E não, antes que possa começar a pensar isso, eles não previram o iPhone. Esse era um computador de mão lançado pela Apple no mesmo ano do episódio, que não fez tanto sucesso. Dolph começa a escrever no tal aparelho Beat Up Martin, porém a máquina entende errado e corrige para Eat Up Martha. Se você manja de inglês vai entender a piada suja e nem vale a pena traduzir aqui. Mas o fato é que eles previram a criação do autocorretor, e não apenas isso, mas que esse programa nos colocaria em maus lençóis. Você já deve ter passado por isso, né? Onde digita uma coisa e o celular entende outra. Agora, como esses caras sabiam de algo tão moderno em 1993, em uma época em que nem sonhávamos com essa tecnologia? É simplesmente bizarro. Um dos muitos esquemas de enriquecimento rápido de Homer envolvia desviar a banha usada de vários restaurantes, as vendendo para ganhar uma grana. O paizão colocou até o seu filho Bart no esquema. É isso aí, filhão. É aqui que todo o trabalho duro, o sacrifício e as dores de queimaduras recompensam. Porém, como sempre ocorre, acabou que o seu plano foi por água abaixo. Esse episódio que abriu a 10ª temporada é hilário. E é muita maluquice, né? Desviar a banha velha e rançosa de estabelecimentos para ficar rico. Algo assim nunca aconteceria na vida real, correto? E se eu te falasse que os Simpsons previram o roubo de gordura, você acreditaria? Décadas depois, o furto de banha velha e usada se tornou algo comum nos Estados Unidos, sendo uma espécie de negócio lucrativo. Essa gordura é reciclada para fazer biodiesel e as indústrias pagam uma nota pelo litro da banha, $2. Eles enviam caminhões aos restaurantes que armazenam tudo em um tanque de puro colesterol e triglicerídeos. E dessa forma inusitada, os empresários lucram alto com o que já foi utilizado, ganhando uma boa renda extra. E assim como no desenho, várias pessoas estão roubando gordura, e o pior, se tornando ricos com isso. Eles vão lá com um caminhão-tanque e uma mangueira, drenam o óleo todo e vendem para o mercado negro. É só o que faltava. Para você ter uma ideia, os empresários estão contratando investigadores particulares e reforçando a segurança para tentar parar o crime organizado de roubo de banha.
Como a família amarela pôde prever uma maluquice dessas, mano? No Reino Unido, uma marca de comida congelada estava fazendo muito sucesso. Todos ficavam impressionados com um hambúrguer delicioso e ao mesmo tempo super barato, além do macarrão à bolonhesa de micro-ondas com seu sabor de comida caseira. O susto veio quando uma agência de fiscalização de alimentos detectou que nesses saborosos produtos continha carne de cavalo. Por isso era tão barato e com sabor marcante. Esse ficou conhecido como o escândalo da carne de cavalo. A indústria aproveitava que o rango era altamente processado para colocar a carne dos pés de pano, que é muito mais barata que a de boi, e dessa forma aumentar seus lucros. E sim, mais uma vez eles acertaram o que aconteceria no futuro. Em 1994, no episódio 19 da quinta temporada, o diretor da escola de Bart é demitido por conta das suas travessuras, e o Capetinha Amarelo se arrepende e faz de tudo para que Skinner volte ao cargo. E é em meio a essa bagunça que a cozinheira Doris aproveita para colocar carne de cavalo na comida das crianças da escola, exatamente como aconteceria anos depois aqui no mundo real. E a família amarela acerta mais uma. Nem Mãe de Ná e muito menos Nostradamus, os maiores adivinhas que o mundo já teve são os Simpsons. No episódio Capricha no Retrato da segunda temporada, Marge revela que no ensino médio enviou uma pintura para o baterista dos Beatles, Ringo Starr, do qual ela era apaixonada. Depois de décadas, Ringo finalmente manda uma resposta, cumprindo a promessa de devolver todas as cartas dos seus fãs. Elas gastaram tempo me escrevendo e não me importa se eu levar outros 20 anos. Eu vou responder a cada uma delas. E sabe o que é mais louco? Um ex-Beatle também resolveu responder os presentes dos fãs enviados muito tempo atrás. Cara, isso é algo muito específico. Não tem como adivinhar na sorte uma coisa dessas. Mas inexplicavelmente aconteceu. Em 2013, Paul McCartney mandou uma carta agradecendo uma mensagem de voz em uma fita, dada de presente por duas fãs que na época tinham 16 e 19 anos respectivamente. Hoje as senhoras possuem mais de meio século e não acreditaram no recado que dizia "Obrigado pelo presente", antes tarde do que nunca. Levou apenas 50 anos para o ex-Beatle responder às suas fãs. Porém, quem é ligado em Os Simpsons não se surpreendeu, né? Afinal de contas, já tinham visto algo parecido ainda em 93, ano esse em que o episódio 18 da segunda temporada foi lançado. No episódio intitulado Garoto Conhece Curling, os criadores dessa série parece que viram o futuro, mano, pois adivinharam algo que nunca tinha acontecido antes. Em uma das muitas viagens que a família fez ao longo do programa, Homer e Marge são convocados para a equipe de curling dos Estados Unidos para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2010. Apesar das probabilidades contra eles, são capazes de varrer a Suécia e ganhar a medalha de ouro. O incrível é que demorou 8 anos para que eles acertassem na mosca mais uma vez, nos Jogos Olímpicos de Inverno na China. Surpreendentemente, os Estados Unidos foi para a final e conseguiu ganhar da Suécia, que era a favorita. Estados Unidos, Estados Unidos! Opa! Os Simpsons já acertaram dezenas de previsões, e eu já nem me surpreendo mais, mano. Uma dessas vezes foi no episódio Um Novo Vizinho, onde mostra a fome de Homer, que é insaciável, tanto que ele é expulso de um restaurante de frutos do mar do tipo coma tudo que puder. Indignado, o personagem decide processar o estabelecimento por propaganda enganosa. Gostaria de mostrar ao tribunal quanto o Sr. Simpson comeu de camarões. Podem trazer, rapazes. E adivinha, a mesma coisa aconteceu anos mais tarde. Albert Fleming foi em um restaurante onde você pode comer à vontade, pagando um valor fixo. Acontece que o homem mandou para dentro simplesmente 50 quilos de comida. O rapaz já estava 7 horas no local e não dava sinais de que tinha saciado seu estômago, ou melhor dizendo, seu saco sem fundo. Indignado, o gerente mandou expulsar o homem que tinha causado um prejuízo gigantesco.
Albert se sentiu enganado e disse que saiu do local ainda com fome. Acredite se quiser. Ele decidiu processar a rede de restaurantes que tem um slogan "Como até não aguentar mais", em $2 milhões. E o motivo é o mesmo do desenho, propaganda enganosa. E sabe o que é mais insano? Sabe o nome da cidade em que esse fato inusitado aconteceu? Springfield, no estado de Massachusetts. Ah, cara, aí é coincidência demais pro meu gosto. Imagine se algum programa de TV brasileiro adivinhasse quem seria o campeão do Brasileirão. Foi isso que ocorreu com um seriado que acho que você conhece, chamado Os Simpsons. Só que em vez de futebol convencional, eles adivinharam o campeão do futebol deles, o americano. Isa Palpiteira foi ao ar em 1992, poucos dias antes da final do Super Bowl 26. No desenho, a garota adivinha que os Redskins venceriam um confronto, e pouco tempo depois foi justamente isso que aconteceu. Olha, se sair alguma previsão de campeões nos próximos anos, eu vou apostar no time que o desenho disser. Certeza que vou ganhar uma grana preta. Em 2010, o primeiro episódio da temporada 22 parecia não ter nada de especial, mas uma das cenas chamou bastante a atenção do público alguns anos mais tarde. Isso porque o palhaço Krusty é convidado para a cerimônia do Prêmio Nobel. Por causa disso, as crianças e o Homer ficam acompanhando a transmissão do evento. Nesse momento, tem um frame que deixou muita gente encucada. Liz e seus amigos resolveram fazer um bolão para ver quem iria acertar o campeão. Cada um coloca suas apostas em cada área da ciência. Algo bem nerd, né? Podemos ver os nomes dos participantes: Martin, Milhouse, Database e Lisa. O incrível é que nessa lista realmente tinha o vencedor do Prêmio Nobel, porém eles falaram isso com mais de uma década de antecedência. Como foi possível? Na categoria Economia, o Milhouse escolheu Bengt Holmstrom, que obviamente ninguém nem sabia quem era quando o episódio foi ao ar. Surpreendentemente, em 2016, quem levou o Nobel de Economia, o professor Holmstrom, pelo seu trabalho na área de economia de contratos. Isso prova que o Milhouse realmente é um dos personagens mais inteligentes dos Simpsons, até porque em 2014 o nome que ele apostou para a química, W. Moner, também ganhou seu Nobel por trabalho com fluorescência de alta definição. Roy foi um mágico e domador de animais que impressionava o público de Las Vegas com suas apresentações usando tigres brancos em cima do palco. Ele fez muito sucesso até os anos 2000 e por conta disso, no 10º episódio da 5ª temporada, apareceu no Cartoon. Em Como Aprendi a Gostar de Jogo Springfield, Roy se apresenta em um cassino, porém no meio da sua performance, ele é atacado pelo felino que fazia parte do show. Por favor, uma salva de palmas para Anastácia. Ela adora o show física. É muito melhor que a violência da selva. Bizarramente, 10 anos depois, em 2003, um acidente parecido ocorreu com Roy durante um show em Las Vegas. O tigre atacou seu pescoço e o deixou ferido e afastado dos palcos por um tempo. É claro que não vou mostrar aqui, né? Fazendo com que ele nunca mais se apresentasse da mesma maneira, deixando de usar animais selvagens em seus espetáculos. O curioso é que o bicho nem dava sinais que poderia atacá-lo, porém mesmo assim, os Simpsons previram um acidente muito tempo antes. No 5º episódio da temporada 11, Homer ficou inspirado pelo filme do Zorro e começou a desafiar todo mundo para duelar com ele. Já basta, você insultou minha honra. Honra? Que honra? Exijo uma satisfação. Ei! Desafio para um duelo. Só que teve um cara que levou o desafio a sério, fazendo com que os Simpsons fossem embora de Springfield, fugindo do homem que queria duelar de verdade. Eles foram morar na fazenda onde Homer cresceu, e para deixar as terras mais férteis, o maluco usou plutônio e acabou misturando as sementes de tomate com as de tabaco, que é a planta usada para fazer cigarro. O resultado dessa mistura foi batizado de tomaco, uma fruta viciante por conter um certo teor de nicotina na sua composição. Você não disse que
que o gosto era horrível? É, mas é macio e suave. E tem um aditivo refrescante. Esse episódio foi ao ar em 1999 e 4 anos depois, adivinha? Um homem chamado Rob Ball divulgou o novo vegetal que ele havia criado, misturando tomate e tabaco, que dava frutos mais saborosos e resistentes contra pragas. Mais uma vez, a mãe de Nado Entretenimento mostrou parecer ter uma bola de cristal. Quando Game of Thrones estava passando, foi uma das séries mais acompanhadas pelo público. E é claro que os Simpsons não deixariam de fazer uma paródia com o programa. Em 2017, no episódio chamado Os Simpsons, eles brincam com diversos elementos de Game of Thrones. Pra quem viu a série toda, sabe que em 2019 um dos episódios foi chocante, pois Daenerys Targaryen, vista como a grande heroína, ordenou que o último dos dragões metesse fogo em Porto Real, passando sarrafo em diversos inocentes. Porém, isso daí não foi algo novo. Os Simpsons previram esse desfecho antes que qualquer fã pudesse imaginar tal possibilidade. 2 anos antes de ocorrer isso em Game of Thrones, um dragão apareceu incendiando Springfield. Olhem, o dragão tá queimando a nossa aldeia! Eu amo nossa vida. Esse programa da Fox já está começando a me assustar, mano. Eles acertam tudo. No filme dos Simpsons de 2007, a família mais amada da TV está em um trem conversando, quando o condutor se revela o robô que captura as informações importantes para relatar o governo dos Estados Unidos. Pode parecer apenas coisa de ficção, o governo usando tecnologia para espionar a população? Até parece. Porém, era exatamente isso que estava acontecendo e os Simpsons já tinham avisado muitos anos antes. Em 2013, o hacker Edward Snowden mostrou ao mundo todo que os States espionavam a população através de servidores de empresas como Google, Facebook e Apple. É claro que não era um robô como no filme, né? Porém, a previsão principal estava totalmente certa. Como eles sabiam dessa informação ultra secreta 6 anos antes? Seria apenas uma coincidência? Em um episódio de 2006, os Simpsons vão dar um rolê no shopping de Springfield e se deparam com um monte de lojas caindo aos pedaços. E uma delas em especial existe de fato na vida real. É a loja de departamento JCPenney, muito comum lá nos Estados Unidos e que está completamente falida no episódio. Acontece que vários anos depois a JCPenney realmente entrou com um pedido de falência, afirmando que teria que fechar 242 lojas em todo o país. Não tinha chances dos roteiristas imaginarem algo assim. Na época do episódio, a empresa vendia igual água no deserto, era sólida e lucrativa. Porém, após o fechamento dos shoppings por conta da doença que assolou o mundo, a JCPenney ficou mal das pernas e acabou falindo. É muito bizarro uma parada dessas. Parece que esses caras viram o futuro realmente e não é apenas uma coincidência. Acho que os investidores da Bolsa de Valores deveriam acompanhar mais sobre o que acontece nesse desenho para fazerem suas negociações. Em 1995 foi ao ar um episódio onde a Lisa se casaria. Então ele se passava no futuro. Em um determinado momento, ela já adulta vai até a biblioteca onde os atendentes aparentam ser humanos, porém são robôs. No início se odeiam, agora de repente eles se amam. Para mim isso não faz sentido. É claro que não, você é um robô. E mais uma vez, esses filhos da mãe descobriram o que aconteceria no futuro. Pouco mais de 20 anos depois, alunos de robótica da Universidade da Inglaterra desenvolveram um robô bibliotecário que perambula e encontra os livros para os leitores, assim como acontecia na série. Tudo bem que eles ainda não aparentam ser humanos como acontece na animação, porém eu diria que mesmo assim acertaram em cheio. Entre 2011 e 2013, a comunidade científica estava agitada com a descoberta do bóson de Higgs, que seria uma nanopartícula surgida logo após o Big Bang, por isso ela também ficou conhecida como a partícula de Deus.
um cientista chamado Simon Singh escreveu um livro intitulado Os Segredos Matemáticos dos Simpsons. Nele, o autor aponta que no episódio 2 da 10ª temporada, que foi ao ar em 1998, Homer escreve uma fórmula complexa na lousa que, se for desenvolvida, é capaz de calcular a massa do tal bóson de Higgs, descoberto só 10 anos depois de passar o episódio na TV. Eu consegui! Eu vou ficar rico! O autor aponta que aquilo seria impossível, já que não existia conhecimento para esse cálculo na época. Afinal de contas, a partícula de Deus só conseguiu ser confirmada após fazerem diversas simulações usando o colisor de hadrons, que é o acelerador de partícula mais moderno que o homem já viu. Agora, como o Homer, que só se interessa em tomar a próxima cerveja, sabia de uma coisa dessas antes de qualquer cientista do mundo? No dia 8 de setembro de 2022, o mundo todo recebeu a notícia de que a Rainha Elizabeth II havia partido dessa para melhor. Porém, logo começou a circular imagens de alguns episódios onde os Simpsons já tinham feito a previsão e inclusive acertado quando iria acontecer a morte da magnata. Como o desenho já é famoso pelos acertos, todo mundo acreditou nisso. No 4º episódio da 15ª temporada, o Homer acaba batendo na carruagem da rainha e ela realmente aparece na animação, porém Vivinha da Silva, sem ter nenhum papel com a data do falecimento. Isso foi algo adicionado depois, assim como a imagem dela deitada em um caixão com as datas de nascimento e falecimento, que também não passam de um fundo adulterado. Então não, os Simpsons não previram que a rainha iria bater as botas. Tudo não passou de uma fake news. Mesmo não sendo uma previsão, eu quis trazer nesse vídeo caso você tenha acreditado nessa informação enganosa. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.